Quando meu neto me disse em voz alta: "Fico feliz que o vovô tenha te traído com a vizinha, ele encontrou alguém muito melhor que você." Eu só respondi: "Você tem razão, meu bem," e saí. Depois fiz uma única ligação. No dia seguinte, ele me ligou 12 vezes. Meu nome é Helena Castro. Tenho 68 anos. E até hoje eu me lembro do som da voz do meu netinho quando jogou aquelas palavras no ar como se estivesse repetindo uma verdade absoluta. Eu estava na sala da minha casa, dobrando algumas toalhas que tinham vindo da lavanderia, quando ele entrou correndo, segurando um carrinho vermelho na mão. Ele sempre amou carrinhos. Sempre. E eu sempre amei assistir o modo como ele fingia dirigir, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Mas naquele dia eu soube que algo muito mais profundo do que uma simples frase havia sido plantado dentro dele. Ele parou na minha frente, levantou o queixo como quem repete algo que ouviu de outra pessoa e disse, sem hesitar, sem maldade própria, mas com uma segurança que não era dele: "Fico feliz que o vovô tenha te traído com a vizinha. Ele encontrou alguém muito melhor que você." O tempo, por um instante, pareceu ranger. As paredes ficaram mais estreitas e meu peito se fechou como se tivesse engolido uma pedra. Eu, Helena, que passei décadas da minha vida construindo uma família, criando meu filho com todo o amor do mundo, suportando a frieza do meu marido e as tempestades silenciosas que jamais ousei confessar. Eu ouvi aquilo da boca de uma criança de apenas 8 anos, uma criança que ainda confunde direita com esquerda, mas que naquele instante carregava na voz o veneno de um adulto. Meu coração queria gritar: "Quem te disse isso? Quem colocou isso dentro de você?" Mas minha alma estava cansada demais para reagir como antes. Eu apenas respirei e respondi com a calma que só uma mulher machucada e amadurecida pelos anos consegue ter: "Você tem razão, meu bem." Eu sorri. Sim, eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. E então saí da sala, não para fugir, mas porque algo dentro de mim finalmente se quebrou da maneira certa. Eu sabia de onde aquelas palavras vinham. Eu sabia quem estava moldando meu neto contra mim. E eu sabia que aquela frase não era sobre mim. Era sobre algo muito mais escuro acontecendo dentro daquela casa. Segurei meu celular com mãos firmes. Pela primeira vez em meses, eu soube exatamente o que fazer. Fiz uma única ligação. Uma só. E foi o suficiente. No dia seguinte, quando acordei e vi a tela do meu telefone piscando sem parar, vi que ele me ligou 12 vezes. 12. Em menos de 2 horas. E aquilo para mim não foi surpresa. Foi apenas o primeiro sinal do que meu coração já sabia. Quando uma mulher silenciosa finalmente levanta a cabeça, a verdade começa a ruir na casa dos outros. Mas antes de te contar por que meu filho entrou em desespero, antes de te contar o que realmente estava acontecendo por trás das paredes daquela família, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como tudo começou. Como uma traição abafada virou rotina. Como uma vizinha virou sombra. Como meu próprio filho se perdeu no meio dessa história. E como meu neto, que sempre me chamou de minha heroína, se transformou em instrumento de humilhação. Nada disso aconteceu de um dia para o outro. O mal nunca chega gritando. Ele chega sussurrando. Eu já deveria ter percebido muitos sinais antes, mas naquela fase da minha vida, eu ainda achava que suportar calada era igual a manter a família unida. Hoje vejo. Silêncio demais é exatamente o que permite que o injusto vire hábito. E naquela época, o injusto já tinha virado rotina. Eu tinha 63 anos quando percebi a primeira mudança no olhar do meu marido, Augusto. Ele voltava do trabalho com o perfume diferente, o sorriso mais curto, a pressa exagerada para tomar banho. Eu achava que era cansaço, afinal, todos dizem que depois de certa idade o amor muda de forma. Mas não era amor mudando de forma, era amor mudando de endereço. Só descobri isso tempos depois. E não porque ele confessou, mas porque a vizinha, Marina, começou a aparecer demais, e sempre no mesmo padrão. Sorriso largo para ele, silêncio seco para mim. Ela não precisava dizer nada, seu jeito inteiro dizia, mas mesmo assim eu me calava, ignorava. Eu achava que estava protegendo meu filho, Daniel. Achava que estava evitando dores para meu neto. Hoje entendo, quando você se cala demais, alguém fala por você.
E esse alguém normalmente não tem boas intenções. Foi assim que, anos depois, meu neto repetiu palavras que não eram dele, palavras que tinham sido fabricadas, alimentadas, plantadas como se fossem verdades. Mas aquela frase dita com uma inocência treinada, foi a gota d'água. E por isso fiz a ligação, uma ligação que mudou tudo. Uma ligação que acendeu o primeiro fósforo dentro da escuridão que meus próprios familiares tinham criado. E quando meu filho começou a me ligar desesperadamente no dia seguinte, eu soube que a verdade estava finalmente aparecendo. Mas antes de chegarmos a isso, você precisa entender onde a injustiça realmente começou. Só assim a história fará sentido. Eu vou te contar tudo, sem deixar nada de fora. E quando terminarmos, talvez você entenda por que eu nunca mais fui a mesma depois daquela frase. Quando desliguei o telefone naquela tarde silenciosa, senti algo dentro de mim se reorganizar. Não era raiva, era propósito. A vida inteira, eu, Helena Castro, 68 anos, me acostumei a ser a ponte entre conflitos que não eram meus, a rédea que segurava a família unida, a última fortaleza quando tudo desmoronava. Mas naquele momento, no instante em que ouvi meu neto repetir palavras que jamais deveriam tocar os lábios de uma criança, percebi que o alicerce do qual eu sempre me orgulhei havia se tornado uma arma contra mim. Minha história não começou com uma traição. Começou muito antes disso. Começou com pequenos silêncios que se acumulam ao longo de uma vida inteira. Silêncios que, quando não confrontados, viram prisões que carregamos nas costas sem perceber. Eu aprendi cedo que mulheres como eu não foram criadas para reclamar. Fomos treinadas para aguentar. Mas aguentar demais também é uma forma de se perder. Quando conheci Augusto, eu tinha 22 anos e ele, 28. Era um homem calado, mas educado. Trabalhava o dia inteiro e chegava em casa cansado, sempre alegando falta de tempo para conversas longas. Eu, encantada pela ideia de construir uma família, aceitava tudo. Achava que o silêncio dele era maturidade. Hoje vejo que era apenas distância disfarçada. Ele sempre foi pai presente para Daniel, nosso único filho. Era daquelas figuras que por fora pareciam exemplares, mas que por dentro acumulavam fraturas que ninguém via. Ele nunca me agrediu, nunca levantou a voz, mas também nunca me olhou verdadeiramente. A indiferença foi o primeiro golpe, embora eu não percebesse. Com o tempo, fui me acostumando ao vazio. Eu enchia a casa com flores, com comida quente, com sorrisos que eu fabricava para preencher um espaço que não era meu. Mas flores não seguram promessas, comida não remenda ausências, e sorrisos só funcionam por um tempo. Aos poucos, Augusto começou a chegar cheirando a sabonete que não era o nosso. A camisa vinha com uma dobra diferente, como se tivesse sido rearrumada por outras mãos. Os olhos evitavam encontrar os meus, mas mesmo assim, eu segurava firme o casamento, porque acreditava na família que construímos. Até que a vizinha se mudou para a casa ao lado. Marina, uma mulher mais nova, de fala melosa, que cumprimentava todos com uma doçura exagerada. Sempre muito presente, sempre muito disponível, sempre muito conveniente. Eu notava quando ela ficava na calçada esperando Augusto chegar do trabalho. Ela garantia que ele a visse, e ele via. Eles sempre se viam com uma intimidade que era impossível disfarçar. Certa vez, enquanto eu lavava a louça, percebi que ela ria alto na varanda enquanto conversava com ele ao telefone. Não precisei ouvir o conteúdo. A risada era íntima demais, solta demais, confiada demais. Mas eu me calei, porque mulheres da minha geração foram ensinadas a se calar para preservar a paz. Eu me calei quando ele começou a chegar mais tarde. Me calei quando ele passou a viajar sem avisar. Me calei quando senti o perfume dela no casaco dele. Me calei quando vi meu filho, já adulto, repetir certas falas do pai como se fossem verdades absolutas. Daniel sempre foi um bom menino, mas cresceu vendo o pai ser ausente e normalizou isso. Cresceu vendo eu tapar buracos emocionais e achou que era obrigação das mulheres fazer o mesmo. E cresceu, infelizmente, aprendendo a duvidar do que eu sentia. O tempo passou e a traição, aquela traição que por anos se insinuava, finalmente se tornou algo assumido, ainda que não dito. Meu marido começou a sair com Marina sem esconder. Não falava comigo, mas também não se importava se eu sabia.
E o golpe final veio quando descobri que ela frequentava a casa do meu filho, ajudando a cuidar de Gabriel, meu neto. O garoto adorava a vizinha, achava ela divertida, leve, sempre brincando, sempre oferecendo presentes. Ela sabia como conquistar, sabia como manipular, sabia como minar minha presença. E conseguiu. Certo dia, Gabriel chegou em casa dizendo que a vizinha era mais legal que eu. Aquilo me doeu como um estalo no peito, mas eu consegui respirar fundo e responder com carinho. Afinal, crianças não sabem o peso das palavras que repetem. Mas naquele dia em que ele me disse que ficava feliz que o avô me tivesse traído, aquilo não era só uma frase, era um ataque construído, era um envenenamento emocional muito claro. E eu entendi que não era mais sobre meu casamento, era sobre minha imagem, minha dignidade, minha relação com meu próprio neto. Era sobre alguém me apagando aos poucos, cortando minhas raízes dentro da minha própria família. E naquele instante, quando respondi, "Você tem razão, meu bem", e saí da sala, eu não estava desistindo. Eu estava me levantando depois de anos ajoelhada emocionalmente. A ligação que fiz foi para uma pessoa que não imaginavam que eu ainda tinha contato. Uma mulher que me ajudou anos atrás, quando eu passei por algo que ninguém da família soube. Seu nome era Doutora Lúcia Almeida, advogada especializada em direitos familiares e patrimônio. Eu a conheci quando precisei orientar uma amiga que estava sendo enganada pelo marido. Acompanhei o processo dela de perto e, por isso, mantive o número guardado. E foi para ela que liguei. Expliquei tudo. Cada detalhe, cada palavra que ouvi, cada sinal que ignorei por anos. Ela não reagiu com espanto, não me julgou, não pediu calma. Ela apenas disse: "Helena, sua história tem mais camadas do que você imagina, mas posso te ajudar. Preciso que você venha amanhã e traga tudo." Tudo. Essa palavra ficou martelando na minha mente. Naquela noite, quase não dormi. Arrumei documentos, organizei fotos, separei extratos que mostravam mudanças suspeitas nas contas conjuntas do meu marido. Também peguei algumas mensagens antigas que, embora parecessem inocentes, sugeriam que ele e a vizinha trocavam favores há mais tempo do que eu supunha. Quando o sol nasceu, eu estava pronta. Mas antes mesmo de eu tomar meu café, o telefone tocou. Era meu filho, Daniel. O homem que se transformou em espelho do pai. O homem que repetiu por anos que eu exagerava. O homem que, no dia anterior, não estava presente para ver o neto me humilhar sem perceber o que estava fazendo. Ele me ligou, não uma vez, não duas, mas 12. E nas 12 vezes, ouvi a mesma coisa na secretária eletrônica. "Mãe, precisamos conversar. Por favor, me retorna." Eu não retornei, porque eu sabia que pela primeira vez na vida, quem estava em vantagem era eu. E eles ainda não tinham ideia do que estava por vir. Eu deixei o telefone tocar até silenciar por si mesmo. Não era por vingança. Era por necessidade. Pela primeira vez em muitos anos, eu precisava deixar que meu filho sentisse a inquietação que tantas vezes senti sozinha, sem que ninguém percebesse. A inquietação de não ser ouvida, a inquietação de não ter respostas, a inquietação de perceber que algo estava errado e que a verdade não estava mais sob seu controle. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café quente entre as mãos. O vapor subia como um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, eu ainda existia. Eu, Helena, mulher que fora tratada como coadjuvante dentro da própria história, estava finalmente voltando ao papel principal. O relógio marcava 7h42 quando ouvi passos apressados na calçada. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Mesmo assim, a sensação de movimento, de urgência, estava no ar. Meu corpo inteiro parecia saber que aquele dia seria diferente, porque quando uma injustiça se acumula por tempo demais, a vida se encarrega de cobrar alguma resposta. Enquanto tomava o café, ouvi novamente o toque do celular. Dessa vez deixei tocar por mais tempo. Eu queria ouvir a insistência, entender o desespero crescente. Era Daniel, de novo, meu filho. O mesmo que tantas vezes disse: "Mãe, você complica as coisas", quando eu tentava explicar como me sentia em relação à frieza de Augusto. O mesmo que dizia que os homens da família sempre foram assim mesmo, como se indiferença fosse herança e não escolha. Quando a chamada caiu,
Respirei fundo e comecei a recolher os papéis que levaria para o escritório da doutora Lúcia. Separar aqueles documentos foi como abrir um armário antigo que eu evitava há anos. Cada extrato, cada anotação, cada fotografia guardada numa pasta amarelada trazia uma realidade que eu mesma tentara ignorar. Descobri, por exemplo, que Augusto havia alterado recentemente o endereço de correspondência bancária. Não recebi mais certos boletos, outros chegavam duplicados, coisas pequenas. Mas eu sempre fui atenta aos pequenos detalhes. A vida ensina que onde há silêncio demais, há movimento escondido. O que também me chamou a atenção foram os presentes dados à vizinha. Não eram joias, nem nada luxuoso. Eram pequenas compras que Augusto fazia por conveniência. Um vaso de flores, uma caixa de chocolates, um kit de jardinagem, pequenas gentilezas repetidas ao longo do tempo, sempre com recibos passados no cartão da nossa conta conjunta. Eu sempre percebi, mas sempre deixei passar. Uma mulher que cresceu ouvindo "não cause problemas", aprende a engolir suspeitas como quem toma remédio amargo, só entende o veneno anos depois. Terminei de organizar os documentos num envelope pardo. Ajeitei minha bolsa, coloquei um casaco leve e me preparei para sair. Mas antes de alcançar a porta, ouvi outra mensagem de voz chegando. Dessa vez a voz de Daniel estava diferente, mais pressionada, mais urgente. "Mãe, por favor, atende, é importante." Eu fechei os olhos por um instante. Não era desprezo, era estratégia, porque eu sabia que se atendesse naquele estado emocional, ele tentaria inverter a narrativa, como fez tantas vezes. "Você entendeu errado, eu não quis dizer isso. Gabriel é só uma criança, não leve tudo tão a sério." Eu conhecia cada frase que ele usaria. Homens como Augusto deixaram herança emocional nele, e ele não percebia, mas naquele dia, as coisas estavam diferentes. Ele precisava falar, e eu precisava ouvir mais tarde. Coloquei a bolsa no ombro e caminhei até o portão. O ar da manhã tinha cheiro de folhas molhadas. Senti o clima fresco tocar meu rosto e, por um segundo, senti-me mais viva do que nos últimos 10 anos. No caminho até o escritório da advogada, meu coração batia com força. Não por medo, mas por antecipação. Eu sabia que estava entrando numa fase da vida em que não bastava sobreviver. Eu precisava recuperar o que era meu, minha voz, minha dignidade, minha história. Quando cheguei ao prédio onde a doutora Lúcia atendia, o relógio marcava 9h17. Ela me recebeu com um abraço firme, desses que comunicam segurança antes mesmo de qualquer palavra. "Helena, sente-se. Vamos começar do início", ela disse com o tom profissional que sempre admirei. Entreguei o envelope sobre a mesa. Ela abriu, analisou alguns documentos e, após alguns minutos de silêncio atento, me olhou com os olhos estreitados, como quem enxergou algo importante. "Você tem noção do que está acontecendo?" Ela perguntou com cuidado. Balancei a cabeça devagar. Ela respirou fundo e apontou para um extrato bancário. "Seu marido está fazendo movimentações incomuns, transferências regulares, pequenas o suficiente para não chamar atenção, mas frequentes demais. E não só isso. Ele retirou uma procuração antiga, aquela que você assinou há anos, lembra? Está ativa de novo." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Procuração para quê?" perguntei. "Para a movimentação de bens? Alguns documentos recentes indicam tentativas de revisão patrimonial." Meu coração gelou. "Você está dizendo que..." "Helena, não quero afirmar nada antes de verificar todos os detalhes, mas há indícios de que ele pode estar reorganizando o patrimônio de vocês. E se a vizinha está envolvida emocionalmente, pode haver outras intenções por trás disso." Senti o mundo girar devagar. Por instantes, eu não pensei em traição, nem em humilhação. Pensei no futuro, no risco, na vulnerabilidade que eu nunca percebi estar vivendo. Ele poderia mesmo?" murmurei, sem conseguir terminar a frase. Ela tocou minha mão com calma. "Não vamos entrar em pânico, vamos entrar em ação." Aquela frase reacendeu algo dentro de mim. Lúcia explicou passo a passo o que iríamos fazer. Orientou que eu registrasse o que aconteceu com meu neto, não como acusação, mas como evidência de conflito familiar. Disse que buscaria informações discretas sobre os documentos e que, por enquanto, eu deveria manter silêncio absoluto.
Nada de confrontar Augusto, nada de responder ao meu filho, nada de provocar movimentos que os alertassem. Às vezes, o silêncio é a nossa melhor arma, ela disse. Saí do escritório com uma mistura de medo e força. Medo do que ainda estava escondido. Força por finalmente estar abrindo os olhos. A rua parecia mais larga, como se o mundo tivesse respirado junto comigo. Mas quando cheguei em casa, encontrei algo inesperado. Havia um envelope branco dentro da grade do meu portão, sem nome, sem remetente, apenas ali, parado, como se esperasse ser descoberto no momento exato. Peguei-o com cuidado. O envelope estava frio, como se tivesse sido deixado há pouco tempo. Abri devagar, com aquele instinto que só mulheres acostumadas à dor silenciosa conseguem desenvolver. Dentro, havia uma única folha, uma frase escrita à mão. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Meu coração bateu forte. No canto da folha, uma assinatura. Eu reconheci na mesma hora. Era da vizinha, Marina. E naquele instante, eu percebi que a história estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando desliguei a ligação com Daniel, senti algo dentro de mim se alinhar, como se todas as peças que estavam dispersas há anos finalmente começassem a se encaixar no tabuleiro da minha vida. O sol atravessava a cortina fina da sala e deixava faixas douradas no chão, mas nada naquele momento parecia quente. Era como se a claridade apenas revelasse mais sombras. Peguei o bilhete de Marina novamente. Observei cada letra, cada curva da caligrafia, cada espaço entre as palavras. Algo estava fora do lugar. Não era apenas o aviso, era o tom, a urgência escondida. Era como se ela soubesse que algo maior estava prestes a acontecer e que, de alguma forma, eu precisava estar preparada. Enquanto esperava Daniel chegar, senti um aperto no peito que não era medo. Era uma certeza dolorosa de que aquela família, que eu dediquei a vida inteira para manter de pé, estava mais frágil do que imaginei. Caminhei devagar até a janela, observando a rua quase vazia. E então, de repente, uma lembrança antiga voltou à minha mente. Uma lembrança que, até então, parecia insignificante, mas que naquele momento ganhava outro sentido. Alguns meses antes, enquanto eu cuidava das minhas plantas na varanda, ouvi risos vindos da casa de Marina. Risos abafados, rápidos, como se tentassem esconder algo. Reconheci a voz do meu marido. E uma segunda voz, esta mais baixa, mais cuidadosa. Não era a voz de Marina, era a voz de um homem. Lembro-me de ter estranhado, mas, como sempre fiz, deixei passar. Achei que era alguém da família dela. Uma visita. Um amigo. Nunca imaginei que aquilo fosse parte de um quebra-cabeça muito maior. Agora, olhando para o bilhete, percebi que Marina não era tão dona da situação quanto parecia. Talvez, assim como eu, ela também estivesse presa em algo que já não controlava. O barulho de um carro estacionando na frente da minha casa interrompeu meus pensamentos. Daniel saiu apressado, com o rosto tenso, os cabelos bagunçados como se não tivesse dormido. Assim que ele abriu o portão, percebi nos olhos dele algo que não via desde a adolescência: vulnerabilidade. Mãe, ele disse antes mesmo de entrar. Nós precisamos conversar antes que alguém chegue aqui. A palavra alguém fez uma linha fria percorrer minhas costas. Ele entrou e fechou a porta cuidadosamente, como se temesse ser observado. Sentou-se na cadeira da sala, mas não parou de bater o pé no chão, inquieto. Daniel, comecei com firmeza, me diga exatamente o que está acontecendo. Ele passou as mãos no rosto e respirou fundo. Mãe, ontem eu cheguei em casa mais cedo. A Marina estava lá, brincando com o Gabriel. Até aí tudo bem, mas o meu pai apareceu minutos depois. Os dois ficaram tensos quando me viram, como se eu tivesse interrompido alguma coisa. Meu coração apertou. E o que você ouviu? Perguntei com cuidado. Daniel hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras mais seguras. Eu ouvi eles falando do Gabriel. Diziam que ele precisava entender quem realmente importa e que você estava atrapalhando o processo. Minha respiração ficou presa na garganta. Processo. Que processo? Daniel continuou. Mãe, também mencionaram documentos. Falaram de alterações necessárias e que o meu pai estava livre para seguir com o plano porque você não reagiria. Meu sangue gelou. Plano. Era isso. A traição nunca foi o eixo da história. Era apenas a cortina de fumaça.
Daniel, falei em voz baixa, você percebe que isso não é só sobre mim, não é? Eles estão tentando mexer no patrimônio, estão tentando mexer na nossa história, estão tentando afastar o Gabriel de mim de forma definitiva. Ele assentiu devagar, com os olhos marejados. Mãe, me perdoa, eu não percebi, não vi os sinais. Achei que você exagerava, mas agora eu sei que tem algo acontecendo e não é pequeno. Toquei a mão dele com calma. Daniel, o importante não é o que você não viu antes. O importante é o que faremos agora. Ele respirou com mais estabilidade e então tirou um papel dobrado do bolso da jaqueta. Mãe, você precisa ver isto. Peguei o papel com cuidado. Era uma cópia de um documento jurídico. Um rascunho, provavelmente. Nele, reconheci claramente o nome de Augusto como requerente. E o objeto do documento? Meus olhos arderam. Era um pedido preliminar para a retirada do meu nome de parte do inventário do meu pai. Um inventário que já estava encerrado há anos. Isso é ilegal, sussurrei. Eu sei, respondeu Daniel. Por isso eu procurei esse documento escondido. Eles ainda não protocolaram, mas estão se preparando. E, mãe, tem mais. Eu encarei meu filho com o coração acelerado. O que mais? Perguntei. Ele engoliu seco. O nome da Marina aparece como representante auxiliar. Mãe, ela não é só vizinha. Ela está envolvida nisso até o pescoço. O mundo pareceu encolher por um instante. Marina não era apenas uma amante. Ela era uma peça no jogo. Uma peça fundamental. E o bilhete dela, então, era alerta, mas era também medo. Talvez ela tivesse percebido que, ao se envolver demais, havia se tornado descartável para alguém que jogava em silêncio. Sentei-me devagar, tentando organizar minhas emoções antes que elas me controlassem. Daniel, falei com a serenidade que só a dor antiga é capaz de moldar. Nós vamos resolver isso, mas precisamos de estratégia e de provas. Ele assentiu, finalmente confiando em mim como não fazia há anos. Mãe, o que fazemos agora? Perguntou. Olhei para ele com firmeza e respondi. Agora, nós vamos descobrir quem realmente está por trás disso. E vamos desmontar essa trama peça por peça. Mas antes que pudéssemos continuar, o interfone tocou. Daniel me olhou assustado. Eu levantei devagar, fui até a porta, apertei o botão do interfone e ouvi uma voz que eu reconheceria até de olhos fechados. A voz de Augusto. Helena, precisamos conversar. É urgente. Meu filho empalideceu. Segurei o bilhete de Marina, respirei fundo e disse ao interfone, não agora. Mas a voz dele insistiu, carregada de algo que nunca ouvi antes, desespero. Helena, por favor, é importante. Não é sobre nós. É sobre o Gabriel. Meu coração parou. Sobre o Gabriel, eu encarei Daniel, que já estava de pé, pálido como papel, e o silêncio que se instalou dentro da casa naquele momento foi tão profundo que parecia anunciar o início de algo muito maior, algo que mudaria tudo, para sempre. Antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo histórias como esta. A voz de Augusto ainda ecoava no interfone quando fechei os olhos por um instante, tentando recuperar o controle da minha respiração. Um homem que passou décadas falando pouco, quase sempre indiferente, agora soava aflito. Algo estava acontecendo além do que eu conseguia enxergar. Daniel se aproximou inquieto. Mãe, você acha que é seguro abrir a porta? Ele perguntou. Observei meu filho, um homem adulto. Mas naquele instante, parecia novamente o menino que buscava minha proteção quando tinha medo do escuro. E essa imagem mexeu comigo de um jeito profundo. Durante anos, eu carreguei sozinha a angústia do silêncio da nossa família. Pela primeira vez, não estava mais sozinha. Daniel, respondi. Nada é seguro quando a verdade começa a aparecer, mas não podemos recuar. Ele assentiu devagar. O interfone tocou de novo, desta vez, mais rápido, mais tenso. A voz de Augusto veio sem máscara alguma. Helena, por favor, eu preciso te ver. É sobre o Gabriel. É sério. Meu peito se apertou. Por mais erros que Augusto tivesse cometido, ele nunca brincou com o bem-estar do neto. Se estava falando do Gabriel, havia algo urgente e algo grave. Olhei para Daniel. Ele compreendeu meu silêncio. Caminhou até a porta, destravou a fechadura e abriu apenas uma fresta, mantendo-se firme entre mim e a entrada. Ainda assim, Augusto entrou com o rosto transtornado, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucas horas. Ele parou no meio da sala,
respirando rápido, procurando palavras. Seus olhos, sempre tão neutros, agora carregavam algo que eu nunca tinha visto: medo real. Helena, Daniel, nós precisamos conversar imediatamente, ele disse. Seu tom era totalmente diferente do homem que me ignorou por anos, do homem que deixou outra mulher entrar em nossa vida como se eu fosse invisível, do homem que permitiu que nosso neto fosse manipulado. Eu cruzei os braços, mantendo minha postura firme. Fale, Augusto, estamos ouvindo. Ele passou a mão nos cabelos, tremendo. Algo aconteceu com a Marina. Daniel deu um passo à frente. O que exatamente aconteceu? Perguntou firme. Augusto respirou fundo antes de dizer: ela desapareceu. Eu e Daniel trocamos um olhar imediato. Desaparecida? Augusto continuou. Desde ontem à noite. Ela saiu para resolver uma coisa rápida e não voltou mais. Eu liguei várias vezes, fui até a casa dela, bati na porta. Nada. É como se ela tivesse sumido. Meu coração acelerou. O bilhete. A frase escrita à mão. O medo escondido atrás da caligrafia. Você já procurou a polícia? Perguntei. Ele hesitou, e em sua hesitação encontrei uma verdade que estava prestes a emergir. Eu não posso. Não agora. Vai levantar suspeitas, respondeu, desviando os olhos. Suspeitas. Aquela palavra era perigosa demais. Suspeitas de quê? Questionei. Augusto respirou fundo como alguém prestes a confessar algo que guardou por tempo demais. Helena, eu não podia te contar antes. Eu não queria preocupar vocês. Mas a Marina, ela estava se envolvendo com pessoas erradas. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Pessoas erradas como quem? Daniel pressionou. O rosto de Augusto empalideceu. Ela estava recebendo instruções de uma pessoa que eu pensei conhecer bem. Uma pessoa que está usando toda essa situação para benefício próprio. Meu sangue gelou. Quem? Perguntei, mantendo a voz firme. Augusto me olhou com um peso que jamais imaginei ver naquele homem. Seu irmão. Aquele nome cortou o ar como uma lâmina silenciosa. Não por raiva, não por surpresa, mas porque, no fundo, eu sempre soube que existia algo não resolvido entre nós. E agora, finalmente, estava vindo à tona. Continuei imóvel, mas minha mente girava em velocidade assustadora. Meu irmão. O mesmo que se afastou da família após o inventário do nosso pai. O mesmo que nunca aceitou que eu tivesse ficado com a casa. O mesmo que disse que eu não sabia administrar nada. Daniel ficou chocado. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? Ele perguntou. Augusto respondeu. Ele quer parte do patrimônio que achou que devia ser dele. E viu em Marina uma oportunidade. Usou as fragilidades dela, usou a minha confusão. E agora tudo saiu do controle. Eu precisava absorver aquilo com cuidado. Cada detalhe, cada intenção disfarçada, cada movimento silencioso. E então, como um raio, lembrei-me do bilhete. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Aquele bilhete não era aviso apenas para mim. Era um sinal de desespero de alguém que percebeu que estava presa em uma trama muito maior do que imaginava. Levantei-me e caminhei até a gaveta da mesa lateral. Peguei o bilhete, dobrei-o e o coloquei diante de Augusto. Isso aqui, eu disse, foi deixado no meu portão hoje cedo e eu quero que você me diga agora se sabia que ela estava tentando me alertar. Ele empalideceu. Colocou a mão na boca e fechou os olhos, como alguém que finalmente entende o tamanho da própria responsabilidade. Eu não sabia, juro, Helena, mas se ela deixou isso, é porque percebeu que estava em perigo. Daniel respirou fundo, tentando processar tudo. Precisamos agir, agora. Augusto assentiu, derrotado. Mas antes que pudéssemos continuar, o telefone da minha casa tocou. O som ecoou pela sala como se anunciasse o próximo passo da história. Atendi. Silêncio. Depois, uma voz masculina, baixa, conhecida. Helena, acho que você recebeu algo meu. Meu sangue congelou. Era meu irmão. A história tinha acabado de mudar de escala, e naquele instante eu soube. Nada, absolutamente nada, era o que parecia. A voz do meu irmão atravessou o telefone como um vento frio entrando por uma janela aberta. No mesmo instante, senti algo dentro de mim estremecer. Não era medo, era reconhecimento. Reconhecimento de uma dor antiga, enterrada por anos, que agora voltava à superfície como se nunca tivesse cicatrizado. Você
Deixou isso no meu portão? Perguntei, apertando o bilhete entre os dedos. Do outro lado da linha, ele soltou um suspiro que parecia um riso abafado. Eu não deixei nada, Helena, mas sei exatamente do que está falando. E se chegou até você, então acho que já passou da hora de conversarmos. Daniel me observava, tentando decifrar minha reação. Augusto deu um passo atrás, como alguém que teme enfrentar o próprio reflexo. Do que você está falando? Perguntei firme. Heleninha, ele disse usando o apelido da infância que sempre me soou como deboche. Você sempre foi a protegida da família. Sempre ficou com tudo. Sempre teve o apoio do papai. Agora, chegou o momento de equilibrar as coisas. Minha respiração ficou pesada. Equilibrar as coisas. O mesmo discurso de décadas atrás. A mesma inveja disfarçada de justiça. A mesma obsessão pelo que não lhe pertencia. Você quer o quê? A casa? O inventário já foi encerrado há anos, respondi. Ele riu, um riso curto. Helena, você sabe tão bem quanto eu que existem maneiras de reabrir processos, sobretudo quando há inconsistências. Eu fechei os olhos por um instante, buscando força dentro de mim. Que inconsistências? Perguntei, sentindo o chão ficar frágil. O tipo de inconsistência que faz as pessoas repensarem quem realmente merece certos bens. Você é idosa, vive sozinha, está emocionalmente fragilizada. O Gabriel está melhor com outras influências, não acha? Meu coração parou por um segundo. Ele estava mexendo no ponto mais sagrado da minha vida. Meu neto. Não se atreva a nem envolver o Gabriel nisso. Falei, com a voz firme como nunca antes. Mas ele ignorou. A questão é simples. Marina estava trabalhando comigo, mas ela se assustou quando percebeu que você estava começando a reagir. E, infelizmente, ela tomou decisões precipitadas. Meu estômago revirou. Decisões como o quê? Como tentar te alertar, respondeu. Coisa que eu não pedi. Marina era útil enquanto obedecia. E quando parou, deixou de ser. Daniel arregalou os olhos. Mãe, isso é uma ameaça? Meu irmão ouviu e respondeu antes de eu falar. Não é ameaça, Daniel. É aviso. A família precisa entender o próprio lugar. Aquela frase fez algo dentro de mim romper. Durante toda a minha vida, eu aceitei ser diminuída para manter a paz. Aceitei o silêncio para evitar conflitos. Aceitei injustiças para preservar vínculos. Mas, naquele instante, percebi que meu silêncio tinha criado monstros e que o maior deles carregava meu sobrenome. Quando falei novamente, minha voz era outra. A voz de uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor. Escute bem o que vou dizer, falei, palavra por palavra. Você não vai tocar no Gabriel, não vai tocar na minha casa, não vai tocar em mais nada que pertença à minha história. Se tentar, eu vou atrás da verdade inteira, custe o que custar. Do outro lado, silêncio. Até que finalmente ele disse, então prepare-se, irmãzinha, porque a verdade machuca. E desligou. A sala ficou tão quieta que pude ouvir meu próprio coração batendo. Daniel foi o primeiro a se mover. Ele não pode fazer isso, mãe. Não pode. Eu inspirei fundo. Pode tentar, mas não vai conseguir. Augusto passou a mão no rosto, desesperado. Helena, ele me pressionou. Ele me convenceu de que você conseguiria se virar sozinha e que eu deveria agilizar a documentação para facilitar a vida de todos. Eu fui idiota. Eu não imaginei que fosse tão grave. Eu suspirei, não por pena, mas por constatação. Havia sinais por todos os lados, falei. Só agora vocês estão vendo. Silêncio. O vento soprou pela janela, mexendo levemente a cortina, como se o próprio ar anunciasse que nada mais seria como antes. Fui até a gaveta da estante e tirei o cartão da doutora Lúcia. Apoiei-o sobre a mesa com cuidado. Olhei para Daniel, depois para Augusto, e disse com uma firmeza que eu mesma desconhecia até então. A partir de agora, nós vamos fazer tudo dentro da lei, sem medo, sem recuo, sem silêncio. Ele não está lidando mais com a mulher que deixava tudo passar. Está lidando com a mulher que finalmente acordou. Daniel assentiu com determinação nos olhos. Estou com você, mãe. Augusto, envergonhado, também assentiu. Eu vou ajudar no que for preciso. Peguei minha bolsa.
Vamos ao escritório da Lúcia. Temos muito o que resolver. Mas antes de sair, olhei para o bilhete novamente. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. Agora eu entendia. Marina não me alertou por bondade. Me alertou por medo de ser destruída pelo mesmo homem para quem ela trabalhava. E se ela desapareceu, era porque alguém havia decidido que ela já não era útil. Fechei a porta atrás de mim, sentindo uma força antiga renascer dentro do peito. A guerra silenciosa da minha família tinha acabado de começar. E desta vez, eu não estava entrando nela como vítima. Eu estava entrando como protagonista. O barulho da porta se fechando atrás de mim ecoou como um anúncio silencioso. A partir daquele instante, nada mais seria conduzido pelas intenções dos outros. Eu, Helena Castro, 68 anos, estava finalmente assumindo o leme da minha própria história. Daniel caminhava ao meu lado, ainda processando a conversa com o tio. Augusto vinha alguns passos atrás, cabisbaixo, como se carregasse sobre os ombros o peso de anos de negligência e escolhas erradas. O caminho até o escritório da doutora. Lúcia parecia mais longo do que antes. O som dos carros, das pessoas conversando nas calçadas, dos pássaros, tudo parecia distante, como se o mundo continuasse seguindo enquanto a minha vida e a da minha família estivessem em suspensão. Quando chegamos ao prédio, a recepcionista nos cumprimentou com a formalidade de sempre, mas ao olhar para o meu rosto, franziu levemente a testa. Dona Helena, a doutora Lúcia pediu que a senhora subisse direto. Ela disse que era urgente. Urgente. Essa palavra, nas últimas 24 horas, tornou-se frequente demais. Subimos. Cada degrau parecia um passo em direção a uma verdade dura, mas necessária. Quando a porta do escritório se abriu, encontrei Lúcia em pé, segurando alguns papéis como se temesse que eles escapassem de suas mãos. Helena, preciso que você se sente, ela disse, olhando de relance para Daniel e Augusto. Me acomodei na cadeira em frente à mesa. Lúcia respirou fundo, sentou-se também e começou. Helena, eu fiz algumas verificações preliminares após nossa conversa de ontem e encontrei coisas que você precisa saber imediatamente. Meu coração acelerou. Daniel se inclinou, atento. Augusto apertou as mãos, tenso. A advogada empurrou alguns documentos na minha direção. Seu irmão não está apenas tentando reabrir o inventário. Ele entrou com pedidos informais de levantamento de documentos antigos. Alguns desses pedidos foram feitos por intermediários, não diretamente por ele. E isso indica organização. A palavra caiu sobre mim como um peso. Organização? Perguntei, sentindo minhas mãos suarem. Sim, respondeu Lúcia. Ele não está agindo sozinho. Há mais pessoas envolvidas, pessoas com interesse econômico, pessoas que conheciam detalhes internos da sua vida. Daniel soltou um suspiro pesado. Isso explica a Marina, ele murmurou. Lúcia confirmou com a cabeça. Sim, ela acessava informações por meio do convívio com vocês. Ela era a ponte entre seu irmão e o cotidiano familiar. Eu engoli seco. E por que agora? Por que tantos anos depois? Perguntei. Lúcia me olhou com sinceridade. Porque, Helena, hoje você tem um bem que, no mercado atual, vale muito mais do que quando o inventário foi feito. Sua casa se valorizou enormemente. Estamos falando de uma quantia considerável, o suficiente para motivar tentativas de manipulação e até de afastamento. Senti meu peito apertar. Manipulação. Do Gabriel também? Perguntei, a voz trêmula. Ela assentiu lentamente. Helena, quando querem substituir uma figura familiar, começam pelo vínculo emocional. O fato de seu neto repetir aquelas palavras não foi acaso. Foi apontamento. Augusto abaixou a cabeça. Eu deixei isso acontecer, ele murmurou. Lúcia não o julgou, apenas continuou. Recebi informações também de que Marina estava em contato com um homem que tem histórico de interferir em registros públicos. Não há provas formais ainda, mas tudo aponta para uma tentativa de alterar documentações que deveriam permanecer intocáveis. Senti uma onda de enjoo percorrer meu corpo. Meu irmão não estava apenas ressentido. Ele estava disposto a reescrever nossa história familiar, a qualquer custo. Lúcia. Falei quase sem voz. O que aconteceu com a Marina? A advogada respirou fundo. Eu ainda não sei, mas posso afirmar que ela estava tentando sair do controle dessas pessoas. O bilhete deixado no seu portão prova isso. Ela provavelmente percebeu que se tornaria alvo.
A palavra alvo fez meu corpo inteiro congelar. Daniel se levantou da cadeira. Temos que ir à polícia, ele disse, a voz firme. Lúcia levantou a mão, pedindo calma. Podemos, e vamos, mas precisamos ir com cuidado. Se fizermos movimentos precipitados, você, Helena, pode ser colocada no centro do conflito justamente como eles querem. Antes de qualquer ação oficial, precisamos proteger legalmente seus bens, sua casa e seu vínculo com o Gabriel. Aquela frase me fez respirar novamente. Como fazemos isso? Perguntei. Ela começou a explicar, abrindo uma pasta com diversas medidas. Primeiro, vamos registrar uma notificação formal garantindo que qualquer movimentação patrimonial precisará da sua assinatura presencial, sem exceções. Segundo, vamos protocolar uma ressalva sobre possíveis tentativas de manipulação indevida envolvendo o inventário do seu pai. Isso congela qualquer ação até que o juiz analise. Ela virou a página. Terceiro e mais importante, registraremos um documento relatando interferência indevida no vínculo entre você e seu neto. Não como denúncia de crime, isso seria precipitado, mas como um alerta legal, isso gera proteção futura. Daniel assentiu várias vezes. E quanto ao meu pai? Ele perguntou. Lúcia respondeu. Ele não pode ser punido por ter sido manipulado, mas pode e deve colaborar para esclarecer tudo. Se ele assumir os erros e nos ajudar, isso fortalece nosso caso. Augusto, envergonhado, levantou o olhar. Eu colaboro com tudo. Eu faço o que for preciso. Foram as primeiras palavras verdadeiras que ouvi dele em muitos anos. Antes que Lúcia continuasse, bateram à porta. A recepcionista entrou, segurando um envelope branco. Doutora Lúcia, isso chegou para a senhora. Um motoboy trouxe. Disse que era urgente. Urgente de novo. Lúcia franziu o senho, abriu o envelope e tirou uma única foto de dentro. Assim que ela virou a imagem em nossa direção, meu sangue gelou. Era Marina. Não machucada, não desaparecida, mas sentada no banco de trás de um carro desconhecido, olhando pela janela, com o rosto marcado por medo real, e atrás dela, um retrovisor refletindo o rosto de um homem que eu reconheci imediatamente, meu irmão. Lúcia se levantou devagar, chocada. Isso muda tudo, ela disse. Eu respirei profundamente, sentindo uma força crescer dentro de mim. Não, respondi com calma. Isso apenas confirma o que eu já sabia. A guerra estava oficialmente aberta, e eu não estava mais com medo. A imagem de Marina no banco de trás daquele carro ficou presa diante dos meus olhos como se tivesse sido gravada diretamente na minha memória. O medo estampado no rosto dela não era fingido, não era exagerado, era puro. Um medo que só aparece quando uma pessoa entende que perdeu completamente o controle do próprio destino. Daniel levou a mão à boca, chocado. Meu Deus, isso é recente. Olhem a data no canto da foto. Havia um pequeno carimbo digital, quase imperceptível, mas claro. Foto tirada na noite anterior. Augusto se apoiou na mesa, sem forças. Eu não sabia que ele iria tão longe. Eu nunca imaginei. Lúcia respirou fundo, tentando manter a postura profissional, mas até ela estava abalada. Helena, isso não é mais apenas manipulação familiar ou tentativa de fraude patrimonial. Agora estamos lidando com possível sequestro, coação e talvez algo ainda mais sério. Eu senti uma calma estranha se instalar dentro de mim. Não era resignação, era foco. Depois de anos sendo empurrada para os cantos, diminuída, silenciada, humilhada, algo dentro de mim finalmente tinha despertado. Lúcia, falei devagar. O que fazemos agora? A advogada recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre o colo e respondeu. Primeiro, precisamos levar isso à delegacia, imediatamente. Mas não vamos acusar ninguém diretamente ainda, não sem provas formais. Levar a foto, registrar o desaparecimento de Marina e permitir que a polícia abra a investigação própria. Daniel assentiu. E o tio vai ser chamado para depor. Sim, disse Lúcia, mas temos que agir com cautela. Ele está desesperado e perigoso, e pessoas assim, quando percebem que estão perdendo o controle, podem tentar medidas extremas. Uma onda de preocupação atravessou meu peito. E o Gabriel? Perguntei, porque cada pensamento meu voltava ao meu neto. Ele corre algum risco? Lúcia olhou diretamente nos meus olhos antes de responder. Helena,
Se seu irmão realmente pretendia afastar você do Gabriel, agora que Marina perdeu a utilidade, ele pode tentar algo mais direto. Precisamos garantir que a criança esteja segura. Daniel levantou-se imediatamente. Eu vou para casa agora. Vou buscar o Gabriel mais cedo na escola. Ele não vai sair do meu lado. Faça isso, disse Lúcia. E não avise ninguém, nem sua esposa. Por enquanto, quanto menos gente souber, melhor. Ele assentiu e saiu às pressas. Eu, então, me virei para Augusto. Você sabia que meu irmão era capaz disso? Perguntei, sem elevar a voz, mas com uma dureza que não precisou de volume. Ele abaixou os olhos envergonhado. Eu sabia que ele era ambicioso, rancoroso, mas não sabia que chegaria a esse ponto. Eu pensei que ele só queria reabrir o inventário, não que fosse machucar alguém. Fechei os olhos por um breve instante. Augusto, comecei, você pode ter sido fraco, pode ter sido negligente, pode ter me machucado, mas agora você vai ter que ser forte, pelo Gabriel, pelo Daniel e pelo que restou da nossa família. Ele ergueu o olhar com lágrimas contidas. Eu prometo, Helena, eu vou fazer tudo certo desta vez. Eu não respondi. Não por dureza, mas porque minha energia estava inteira focada no que viria a seguir. Lúcia recolheu os documentos, colocou a foto de Marina em um envelope plástico próprio para evidências e se levantou. Helena, vamos à delegacia agora. Você e eu. Augusto, você vai nos seguir no seu carro. Nada de conversas paralelas, nada de avisos, nada de mensagens. Concordamos. A caminhada até o estacionamento foi silenciosa, mas carregada de tensão. O ar parecia mais pesado do que o normal, como se o mundo estivesse retendo o fôlego junto conosco. Ao entrar no carro ao lado de Lúcia, olhei pela janela e vi Augusto ajeitando o cinto no carro atrás do nosso. Por mais que ele tivesse errado tanto, por mais que tivesse permitido que tudo chegasse a esse ponto, naquele momento, ele parecia apenas um homem quebrado tentando remendar o que sobrou. Quando Lúcia deu partida, senti um frio percorrer minha espinha. Não era medo, era a sensação clara de que a história havia atravessado um limite que não tinha mais volta. A cidade passava pelas janelas como um borrão de prédios, pessoas e sombras. E, em minha mente, uma pergunta ecoava sem parar. Por que meu irmão fez isso agora? Não era apenas sobre a casa, não era só sobre dinheiro, não era apenas inveja antiga, era algo mais profundo, algo que eu ainda não havia enxergado. Enquanto seguíamos em direção à delegacia, Lúcia quebrou o silêncio. Helena, você precisa estar preparada. Quando começamos a tocar em interesses de pessoas que agem nas sombras, elas se movem rápido e nem sempre de forma racional. Eu assenti, olhando para o horizonte. Eu não tenho mais medo, Lúcia. Ela sorriu de lado, admirada. Isso eu percebi, mas coragem não dispensa cautela. E então, antes que pudéssemos avançar mais, meu celular tocou. Olhei a tela. Meu coração acelerou. Era Gabriel. Eu atendi imediatamente. Vovó, ele disse com uma voz pequena, trêmula. Tem um homem aqui. Ele está falando com a mamãe. Eu acho que ele conhece você. Senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Gabriel, meu amor, escuta a vovó. Onde você está exatamente? Antes que ele respondesse, uma segunda voz surgiu ao fundo. Uma voz masculina. Uma voz fria. Uma voz que eu reconheceria dentre mil. Era meu irmão. Helena, ele disse calmamente, como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Acho que você e eu precisamos acertar algumas coisas. E desta vez, sem intermediários. A ligação caiu. Meu mundo também. Lúcia freou o carro. Helena, o que aconteceu? Eu virei o rosto para ela, pálida, mas firme. Ele está com o Gabriel. E naquele instante, algo dentro de mim, algo adormecido por décadas, despertou com uma força que eu nunca havia sentido. Eu não era mais a mulher que sofria calada. Eu agora era a mulher que faria o que fosse preciso para proteger quem ama. A história não era mais sobre traição, nem sobre documentos, nem sobre patrimônio. A história era sobre o futuro da minha família. E eu estava pronta para lutar. O som da voz do meu irmão ao telefone ainda ecoava dentro de mim, como um trovão abafado que se recusa a desaparecer. O carro estava parado no meio da rua, e eu sentia como se o mundo inteiro tivesse parado junto. Lúcia me encarava com os olhos arregalados, tentando processar o que ouviu. Helena, seu irmão está com o Gabriel? Ela perguntou, a respiração acelerada.
Eu não conseguia responder de imediato. Meu coração estava batendo tão forte que parecia querer romper as costelas. Mas, ao mesmo tempo, um foco instintivo tomou conta de mim. Aquele tipo de clareza que só surge quando uma mulher que passou a vida inteira em silêncio percebe que chegou a hora de agir. Sim, respondi por fim. Ele está com o Gabriel. E não é por acaso. Lúcia respirou fundo, pensando rápido. Precisamos ir até sua casa. Agora, ele deve estar lá. Não, respondi de imediato. Se eu for direto para casa, eu faço exatamente o que ele quer. Ele quer me ver desesperada. Ele quer ter controle da situação. Augusto, que estava no carro atrás, percebeu nossa parada repentina e veio até nós. O que houve? Perguntou. Olhei para ele, sentindo um peso indescritível. Meu irmão está com o Gabriel. Augusto ficou pálido. Meu Deus, Helena, eu levantei a mão, pedindo silêncio. Naquele momento, eu não tinha espaço emocional para consolar ninguém. Havia apenas uma coisa que importava: proteger meu neto. Lúcia, perguntei, como procedemos legalmente quando há risco envolvendo uma criança? Ela pensou rápido, ajustando os óculos como fazia sempre que entrava em modo estratégico. Precisamos registrar ocorrência imediatamente, não como sequestro. Ainda não temos base legal para isso, mas como risco à integridade emocional e física do menor. Isso já é suficiente para mobilizar uma equipe. Suspirei, tentando acalmar minha mente. Mas antes que pudéssemos ligar o carro novamente, o meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Quando olhei a tela, senti as mãos tremerem. Era uma foto. Outra. E, novamente, enviada de um número desconhecido. A imagem mostrava a sala da casa do Daniel. Gabriel sentado no sofá, pálido, assustado. E atrás dele, o meu irmão. O sorriso dele era tão gelado que parecia cortar o ar. A legenda, escrita de forma quase debochada, dizia: "Venha sozinha." Lúcia colocou a mão no meu ombro. "Helena, isso é manipulação. Ele quer te isolar. Não podemos ir sem apoio." Eu fechei os olhos por um momento. Eu sabia. Eu sabia melhor do que ninguém o que significava ser manipulada. Passei décadas presa a uma teia emocional que me sufocava, enquanto todos achavam que eu estava apenas vivendo uma vida comum. Mas agora era diferente. "Lúcia", disse baixinho, mas com a firmeza de uma tempestade iminente, "eu preciso ir." "Não pode ir sozinha", ela insistiu. Respirei fundo e respondi: "Eu disse que preciso ir, não que vou obedecer às regras dele." Lúcia franziu o senho. "Explique, Helena." Eu me virei, olhando para a rua movimentada lá fora. "Ele quer que eu vá sozinha? Ótimo, eu vou. Mas vocês vão estar por perto, invisíveis, a polícia também. Quero isso formalizado. Se ele está disposto a colocar uma criança no meio disso, ele já ultrapassou qualquer limite." Lúcia me observou por alguns segundos, e então seu olhar mudou, de advogada para aliada. "Entendi", ela disse. "Você não vai entrar sozinha nessa." E então ela pegou o telefone e começou a ligar. Eu me afastei alguns passos para respirar. Augusto veio até mim, parecendo menor do que eu já ouvi em toda a minha vida. "Helena, me desculpe por tudo isso. Se eu não tivesse me afastado de você, se eu tivesse enxergado o que estava acontecendo..." Eu o interrompi, com calma, mas sem suavidade. "Augusto, agora não é o momento para arrependimentos. O que importa é o que você faz daqui para frente. E o que você precisa fazer agora é simples: ficar calado, cooperar e seguir cada instrução da Lúcia." Ele assentiu, abatido. Enquanto Lúcia falava com a polícia, eu deixei minha mente viajar por um momento. Lembrei do dia em que levei Gabriel ao parque pela primeira vez. Ele tinha apenas 2 anos. Ficou tão encantado com as bolhas de sabão que eu fazia que chegou a tropeçar, de tanto correr atrás delas. Quando caiu, olhou para mim com aqueles olhos profundos e correu até mim para se aninhar no meu colo. Naquele dia, eu entendi que algumas conexões são tão fortes que transcendem qualquer tentativa de manipulação. E naquela hora, sentindo o peso daquela lembrança, percebi algo. Meu irmão subestimou meu amor, subestimou minha força e subestimou, sobretudo, o quanto eu estaria disposta a lutar por Gabriel. Quando Lúcia voltou, ela já estava diferente, mais firme, mais preparada. "Helena, a equipe já está a caminho da casa do Daniel. Vão ficar em observação discreta. Você irá até lá e baterá na porta como ele pediu. Eles estarão posicionados."
E se ele tentar fugir? Perguntei. Eles vão intervir. Eu inspirei profundamente. Tudo estava pronto. Ou pelo menos, o suficiente para começarmos. Vamos, disse. Entramos no carro novamente. Mas desta vez, a sensação não era de pânico, era de preparação. Durante o trajeto, o mundo parecia andar em câmera lenta. As ruas, as pessoas, os prédios, tudo se movia enquanto eu mergulhava dentro de mim mesma. E dentro de mim, encontrei algo que jamais imaginei reencontrar aos 68 anos. A força de uma mulher que finalmente compreende seu próprio valor. Ao chegarmos próximo à rua da casa de Daniel, vi viaturas discretas estacionadas à distância. Agentes à paisana observavam cada esquina. Meu irmão queria me encontrar sozinha, mas desta vez não era eu quem estava vulnerável, era ele. Lúcia tocou meu braço antes que eu descesse. Helena, lembra, ele vai tentar manipular você. Vai tentar te desestabilizar. Não deixe que ele controle a conversa. Eu sorri de leve. Lúcia, ele passou a vida inteira tentando. Não vai conseguir agora. E então, desci do carro. O vento bateu no meu rosto, carregando consigo uma estranha sensação de renascimento. Caminhei até a porta da casa onde meu neto estava. Ergui a mão e bati. 3 vezes. Cada batida soou como o início de um novo capítulo da minha vida. Depois de alguns segundos, a porta se abriu devagar. E lá estava ele. Meu irmão, com o mesmo sorriso frio da foto. E atrás dele, meu neto. Olhos grandes, assustados. Mas ao me ver, algo neles acendeu. Vovó! O sussurro dele foi meu combustível. Olhei diretamente para o homem que tentou destruir minha família. E sem baixar o olhar, disse: solte o meu neto, agora. Meu irmão permaneceu parado diante de mim, a mão apoiada na porta, impedindo que eu avançasse. O sorriso dele era fino, vazio, quase ensaiado. Um sorriso que escondia algo mais profundo. Algo que eu conhecia desde a infância, mas que nunca havia visto tão evidente. A sensação de poder. Helena, ele disse, inclinando levemente a cabeça. Finalmente veio, já estava na hora. Por um breve momento, tudo ao meu redor pareceu se apagar. As vozes da rua, os carros passando, até o vento. Tudo se silenciou, porque atrás dele, meio escondido, estava meu pequeno Gabriel, com os olhos marejados e a respiração acelerada. Vovó, ele murmurou, tão baixinho que poderia ser apenas um pensamento escapando dos lábios. Naquele instante, eu soube. Não importava o que acontecesse ali, eu jamais deixaria uma criança pagar pelos pecados dos adultos. Meu irmão cruzou os braços com uma confiança desconfortável. Entre, ele disse. Precisamos conversar. Olhei diretamente nos olhos dele. Não entro enquanto o Gabriel estiver perto de você. Ele riu, como quem acha graça da resistência alheia. Ah, Helena, ainda se acha uma heroína, mas não percebe que já perdeu. Você deveria ter pensado nisso antes de pegar a casa para você. Antes de deixar tudo tão desigual. Agora, pagará o preço. As palavras dele eram calculadas, afiadas, mas não cortaram como antes. Porque eu finalmente entendi algo que me levou décadas para enxergar. O problema nunca foi a casa, nunca foram os bens, nunca foi o inventário. O problema era ele, a amargura que ele carregava desde jovem, a inveja silenciosa, a sensação constante de que o mundo lhe devia algo e que eu era a culpada por ele não ter tudo o que queria. Você não está aqui por justiça, respondi com calma. Está aqui porque quer controle e porque encontrou pessoas dispostas a alimentar sua frustração. Ele ergueu uma sobrancelha. Controle? Minha querida, você sempre teve mais do que eu. Mais atenção, mais carinho, mais cuidado. Papai te tratava como se fosse a única filha. E agora, você acha que pode manter tudo isso sozinha? Sabe quantas pessoas dariam tudo para ter o que você tem? Antes que eu respondesse, uma movimentação atrás dele chamou minha atenção. Gabriel deu um pequeno passo à frente, tentando se aproximar de mim. Mas meu irmão segurou o ombro dele com firmeza, não machucando, mas suficiente para bloqueá-lo. Aquela imagem me atravessou como um raio. Solte o menino, repeti, agora com um tom que eu mesma não reconhecia em mim. Era mais grave, mais profundo,
mas cheio de autoridade. Ele não soltou. Ao contrário, apertou levemente o ombro de Gabriel, como se testasse meus limites. Você não vai me dizer o que fazer, ele respondeu. Não mais. Eu dei um passo à frente. Você não entende o que está fazendo. O Gabriel não tem nada a ver com as suas frustrações. Ele não é moeda de troca. Ele inclinou a cabeça pensativo. Engraçado. Foi exatamente isso que eu disse sobre você naquela época. Mas ninguém me ouviu. Agora, finalmente, eu tenho a chance de colocar as coisas no lugar. O Gabriel o olhou de lado, assustado. Eu respirei fundo. Calma, Helena. Pense com estratégia. Não dê exatamente o que ele quer. Então decidi usar a arma mais poderosa que restava. A verdade. Você não percebe? Perguntei. A Marina tentou te abandonar. Ela deixou um bilhete no meu portão. Ela estava com medo. Você perdeu o controle da situação e agora tenta desesperadamente recuperar, mas não percebeu que já perdeu. Ele piscou algumas vezes. Aquela foi a primeira rachadura. Bilhete? Ele perguntou tenso. Tirei o papel dobrado do bolso e ergui no ar. Sim, ela tentou me avisar. E agora todo mundo já sabe que ela não sumiu voluntariamente. Ela está com alguém. Alguém que se parece muito com você. Os olhos dele arregalaram brevemente por apenas um segundo. Mas foi suficiente para revelar a verdade. Ele finalmente entendeu que eu não estava ali desarmada. Eu estava ali preparada. E naquele exato momento, enquanto ele tentava recuperar o controle, ouvi passos vindos da rua. Discretos, rápidos, coordenados. A polícia havia chegado. Mas antes que meu irmão percebesse, eu continuei, segurando seu olhar. Você mexeu com a pessoa errada quando tocou no Gabriel. E ao contrário do que você pensa, eu não estou sozinha. Você não controla mais nada aqui. Ele recuou um passo, um único passo. Mas aquele movimento disse tudo. Ele estava com medo. Medo de perder o pouco poder que achava que tinha. Medo de que, desta vez, não houvesse saída fácil. Foi então que a porta atrás dele se abriu com força. 2 policiais entraram, identificando-se rapidamente. Tudo aconteceu em segundos. Senhor, afaste-se da criança. Meu irmão levantou as mãos atônito. Vocês não podem? Podemos sim, disse o policial. E vamos continuar. O senhor está sendo conduzido para esclarecimentos. Gabriel correu pela sala em minha direção. Aquele pequeno corpo colidiu com o meu como um feixe de luz que finalmente encontrava abrigo. Vovó, eu tive medo, ele chorou. Abracei meu neto com toda a força que uma mulher pode ter quando protege aquilo que ama. Meu amor, vovó está aqui. Eu estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Enquanto isso, meu irmão era levado para fora, protestando, mas sem coragem de olhar para trás. Lúcia entrou pela porta logo em seguida, aliviada ao me ver com Gabriel nos braços. Helena, conseguimos. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Conseguimos. Sim, mas a guerra ainda não tinha acabado. Isso era apenas o começo do acerto final. O abraço de Gabriel ainda estava quente nos meus braços quando os policiais saíram levando meu irmão para a viatura estacionada na esquina. Aquele momento deveria ter sido de alívio imediato. Afinal, meu neto estava seguro e a ameaça mais explícita havia sido contida. Mas dentro de mim, algo dizia que a história não terminaria simplesmente com aquela porta se fechando e as algemas se apertando. A manipulação, a mentira e a cobiça não desaparecem de um dia para o outro. Elas deixam rastros. E é justamente nesses rastros que a verdade se fortalece. Gabriel ainda soluçava baixinho contra meu peito. Vovó, ele disse que você não queria mais me ver. Ele falou que você ia embora para sempre. Minhas entranhas se contraíram, não por medo, mas por indignação silenciosa. Meu irmão tinha usado exatamente a única coisa capaz de ferir uma criança inocente, o medo de perder o amor. Eu acariciei os cabelos dele, mantendo a voz calma, mesmo que por dentro eu estivesse tremendo. Meu amor, isso nunca foi verdade. Nunca. Nada no mundo faria a vovó deixar você. Ele ergueu o rostinho, vermelho de choro, mas com os olhos mais tranquilos. Aqueles olhos me deram força para enfrentar o que vinha a seguir. Lúcia se aproximou com gentileza. Helena, a equipe já está levando seu irmão para depoimento, mas ainda precisamos ir até a delegacia formalizar todos os relatos e também registrar a situação do Gabriel.
Eu assenti. Agora, mais do que nunca, eu precisava deixar tudo registrado, tudo documentado, tudo protegido. Augusto, que tinha observado tudo de longe, aproximou-se devagar. Era estranho vê-lo assim, retraído, encolhido dentro de si mesmo, como se carregasse anos de consequências sem ter mais onde se esconder. Helena, eu não sabia que ele faria isso. Se eu soubesse... Eu o interrompi com um gesto suave, mas definitivo. Augusto, o que importa agora não é o que você não viu, é o que você vai fazer daqui para frente. Ele respirou fundo, com os olhos marejados. Eu quero fazer parte disso. Quero ajudar. Quero me redimir, de alguma forma. Não respondi de imediato. Eu ainda não sabia se acreditava nele. Mas naquele momento, a prioridade não era resolver o que houve entre nós, e sim resolver o que ainda estava acontecendo ao nosso redor. Peguei Gabriel no colo e caminhei até a porta. Vamos, ainda temos muitas verdades para colocar no lugar. O caminho até a delegacia foi silencioso, mas não um silêncio de tensão. Era um silêncio de reconstrução. Como se cada respiração que eu dava removesse um tijolo da prisão emocional que eu carreguei por décadas. Dentro da delegacia, tudo aconteceu rapidamente. Meu depoimento. O depoimento de Daniel, que chegou logo em seguida. O depoimento de Augusto. Os policiais ouviram cada detalhe, cada manipulação, cada tentativa de afastamento emocional, cada movimentação suspeita de bens, cada interação da Marina, cada frase que meu irmão usou para envenenar o vínculo entre mim e meu neto. Quando terminei de falar, a delegada responsável respirou fundo. Dona Helena, a senhora não imagina quantas histórias começam exatamente assim. Pequenas manipulações que evoluem para algo muito maior. A diferença é que a senhora agiu antes que isso se tornasse irreversível. Eu respondi com a voz firme. Eu não estava lutando só por mim. Eu estava lutando pelo Gabriel. Ela sorriu levemente. E foi isso que salvou tudo. Nesse momento, outro policial entrou na sala com uma pasta em mãos. Delegada, encontramos algo no carro onde a Marina estava. A palavra encontramos fez meu peito gelar. Lúcia se aproximou imediatamente. O que encontraram? Perguntou profissional. O policial abriu a pasta. Havia ali um celular desbloqueado, mensagens recentes, gravações de voz, documentos impressos e um caderno pequeno com anotações à mão. Quando vi aquele caderno, meu coração bateu mais rápido. A delegada folheou, analisando cada página, e então parou. Dona Helena, acho que a senhora precisa ouvir isso. Ela pressionou o botão de reprodução de um áudio. A voz de Marina surgiu naquele ambiente frio da delegacia, fraca, inquieta, trêmula, mas completamente lúcida. Se algo acontecer comigo, por favor, encontrem a Dona Helena. Ela não sabe de tudo. Eu não queria machucar ninguém, mas eu fui pressionada, enganada. E agora eu tenho medo do que eles vão fazer com ela e com o neto dela. Meu irmão não estava sozinho, e Marina sabia. Meu coração doeu, não por pena, mas por compreensão. Ela tentou me avisar, murmurei. Lúcia colocou a mão no meu ombro e conseguiu, a tempo. A delegada então aproximou outra folha de nós. Além disso, encontramos este documento. O papel tinha assinatura falsa. Era uma tentativa clara de retirar meu nome de parte da herança. Mas o mais importante, no rodapé, havia indicação de quem seria o beneficiário final. E não era apenas meu irmão. Era outra pessoa. Um nome que fez meu estômago revirar. Isso é do advogado que cuidou do inventário do meu pai, sussurrei, chocada. Lúcia arregalou os olhos. Isso muda completamente o caso. A delegada confirmou. Sim, agora estamos lidando com formação de quadrilha, falsidade documental e coação. O caso tomou outra dimensão. Enquanto eu absorvia aquela avalanche de revelações, Gabriel apertou minha mão. Vovó, tudo vai ficar bem, né? Eu sorri para ele, com o coração cheio de verdade. Vai sim, meu amor, agora vai. E pela primeira vez em muitos anos, eu realmente acreditava nisso. As horas seguintes foram um turbilhão de informações, depoimentos, documentos analisados e revelações que chegavam como ondas sucessivas, cada uma trazendo algo mais profundo, mais grave, mais revelador. Mas no meio de tudo isso, enquanto eu observava a delegada organizar as evidências, uma verdade se destacava acima de todas.
Eu não era mais a mulher calada que aceitava injustiças para manter a paz. Eu era a mulher que finalmente compreendeu o valor da própria voz e que usou essa voz para proteger o que realmente importa. Meu irmão permaneceu detido para esclarecimentos. O advogado corrupto foi intimado com urgência. As tentativas de fraude foram bloqueadas preventivamente, e a situação de Marina passou de desaparecimento para proteção assistida, após localizarem-na em segurança, longe do controle daqueles que a manipulavam. Ela seria acolhida para testemunhar oficialmente. O círculo começava a se fechar. Lúcia virou-se para mim, com um olhar de orgulho que raramente vi nela. Helena, você foi a peça que desmontou tudo isso. Eu respirei fundo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ela sorriu de leve. A maioria das pessoas não faz. Ao fim da tarde, já do lado de fora da delegacia, o céu começava a tingir-se de laranja, como se o dia também quisesse fechar com dignidade a história que testemunhou. Daniel se aproximou com Gabriel no colo. Meu neto já estava mais calmo. Seus olhos voltavam a brilhar como antes. Vovó, posso dormir na sua casa hoje? Ele perguntou, apoiando o rosto no meu ombro. Aquela pergunta tão simples e tão pura me deu a certeza de que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Claro que pode, meu amor. A vovó preparou seu travesseiro preferido. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, o primeiro desde que tudo começou. Daniel colocou a mão no meu ombro. Mãe, obrigado. Por tudo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E você enfrentou tudo de cabeça erguida. Olhei para meu filho, vendo nele o menino que criei com tanto esforço e amor. Daniel, meu querido, a vida ensina de formas duras às vezes. Mas o importante é aprender. Você aprendeu. E agora precisamos seguir juntos, com mais verdade, com mais cuidado, com mais presença. Ele assentiu emocionado. Do outro lado, Augusto observava a cena com uma expressão que misturava arrependimento e esperança. Helena, posso falar com você? Ele pediu, humilde como jamais o vi. Eu respirei fundo. Pode. Ele deu 2 passos à frente. Eu falhei com você. Falhei com o Daniel. Falhei com o Gabriel. Eu me deixei levar por fraqueza, por influência, por ego, e deixei que pessoas perigosas se aproximassem de algo que era sagrado. A nossa família. Olhei para ele por longos segundos. Não era fácil perdoar. O perdão nunca é simples para quem passou a vida tentando manter tudo de pé enquanto os outros empurravam para o lado oposto. Mas então percebi algo. A vida não exige que perdoemos para trás. A vida convida que caminhemos para frente. Augusto, respondi, eu não posso voltar no tempo. Mas posso te ver agora. E agora você está tentando ser melhor. Isso vale alguma coisa. Ele engoliu seco, com lágrimas no canto dos olhos. Eu quero ajudar a reconstruir o que destruí. Nem que seja com passos pequenos, assenti. Então comece por aqui. Proteja o Daniel e o Gabriel. Este é o seu primeiro passo. Ele inclinou a cabeça, em sinal de compromisso. Voltamos para casa. A noite chegou tranquila, como se o universo tivesse finalmente decidido descansar junto conosco. Preparei o jantar simples, arroz, legumes e frango assado. E Gabriel sentou-se ao meu lado, me observando cozinhar como fazia quando era menor. Era impressionante como as pequenas rotinas carregam os maiores significados. Enquanto comíamos, ele segurou minha mão e disse: Vovó, eu contei para a mamãe que eu te amo. Ela disse que também te ama e que sente muito pelo que aconteceu. Meu coração se aqueceu. Obrigada, meu amor. O perdão é um presente que a gente dá para nós mesmos. Ele sorriu. Então acho que eu ganhei 2 presentes hoje. Senti meus olhos marejarem. Depois de colocá-lo para dormir, fui para a varanda. A noite estava silenciosa, mas não aquele silêncio tenso dos últimos dias. Era um silêncio de paz, de recomeço, de liberdade. Lúcia me enviou mensagem confirmando que todas as medidas protetivas estavam aprovadas. Meu patrimônio estava seguro. Meu vínculo com Gabriel protegido. Meu irmão detido. Marina em segurança. A quadrilha sendo desmontada. E eu finalmente respirava com leveza. A dor não desapareceu completamente. Nenhuma história de vida some assim. Mas naquele instante, ela se transformava em sabedoria. E então, falei baixinho, só para mim. Era disso que eu precisava. Renascer. E renasci.
aos 68 anos, com dignidade, com força, com verdade e com o amor do meu neto intacto, protegido e livre de manipulações. Antes de encerrar, quero dizer uma coisa muito importante para você que acompanhou essa história até aqui. Obrigada. Obrigada por ouvir minha voz. Obrigada por caminhar comigo até o fim. Se você chegou até aqui, significa que valoriza histórias de superação, coragem e verdade. E isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias como esta. Por isso, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo narrativas profundas, emocionantes e transformadoras. Obrigada por ficar comigo até o final. Até a próxima história.